Gênesis 39, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 20, que diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Feche seus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui não diante de homens, não diante de um pregador, estamos diante da tua palavra. E nós sabemos que o Senhor é Deus que tem compromisso com aquilo que disse. Por isso que a sua palavra venha ser uma marreta em nós hoje, Senhor. Que ela venha esmiuçar, esmagar, despedaçar as nossas pedras de tropeço, os nossos caminhos tortuosos, e o Senhor venha nos alimentar, venha nos expor o caminho que o Senhor tem para nós. É isso que nós já recebemos pela fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa noite é Entre a Verdade e a Mentira. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: uma mentira contada 1000 vezes começa a se parecer com a verdade. E eu e você vivemos num mundo que milhares de vezes as pessoas estão do nosso lado, repetindo o mesmo padrão de comportamento. Parece que é todo mundo um Ctrl+C, Ctrl+V do outro. É só você buscar na sua memória as pessoas do seu trabalho, na faculdade, os amigos, e se nós não vigiarmos o nosso coração, só porque está todo mundo fazendo algo, a gente começa a achar que é verdade. Só porque todo mundo está tendo um mesmo comportamento, nós podemos ser tentados a achar que, já que está todo mundo fazendo, eu deveria fazer também. Mas irmão, a verdade é que esse mundo
As pessoas que estão nele são basicamente papagaios do diabo, que vivem repetindo a mesma mentira sempre, sempre, sempre. E não é porque está todo mundo fazendo o que a gente tem que fazer. E nós vivemos no meio desse conflito. Deixa eu te dar um exemplo. Você provavelmente conhece alguma pessoa que aposta o dinheiro dele em apostas esportivas. E aí? Só porque está todo mundo fazendo lá no círculo de amigos, você tem que fazer também? Ah não, mas eu conheço um monte de gente, um monte de namorado que não vê problema de ter relação antes do casamento. Irmão, mas você é todo mundo? Está todo mundo pulando no buraco, você vai pular também? E nesse sentido, nós como cristãos estamos no meio de um fogo cruzado. Porque nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Irmão, você está na faculdade, você está no trabalho, mas essas pessoas daqui a pouco vão sumir da sua vida. Ninguém vai mandar uma mensagem para você. A minha pergunta é: você está onde? Você está no Egito ou você está lá na Nova Jerusalém, aonde o seu Senhor te chamou para viver a verdade dele, que ele falou para você? E aí a gente vive tentando agradar todo mundo, ser alguém que vai fazer a vontade de todos. Irmão, se você é crente, você assinou uma sentença de que a sua reputação não vale nada. Pode estar todo mundo fazendo errado, e você vai ser o do contra. Você vai ser o peixe fora d'água. Irmão, nós somos peregrinos nessa terra. Eu preciso expor com você algumas mentiras, mas antes, deixa eu te introduzir ao livro de Gênesis. Irmãos, o livro de Gênesis, ele contém, no mínimo, 4 seções muito bem definidas. A primeira seção é o princípio da humanidade, quando Deus cria Adão e Eva. A segunda seção é quando Deus revela a si mesmo para Abraão e a sua família. A terceira é quando Deus tem um encontro com Isaac. Mas aqui nós estamos na quarta e última seção do livro, que é a revelação de Deus a Jacó e a família de Jacó. Irmão, Jacó é um personagem muito contemporâneo da Bíblia, porque ele tinha 12 filhos. E sabe qual era o filho preferido de Jacó? O caçula. Ele tinha um amor maior, o seu filho caçula, que era José. José nasceu na velhice dele, então era o xodozinho do papai, o José. Só que isso começa a despertar ódio nos irmãos de José. E o pai, ele, numa atitude um pouco imbecil, ele compra uma túnica longa para o seu filho José. E José fica andando para tudo quanto é lado com aquela túnica. Naqueles tempos, uma túnica curta era a roupa dos trabalhadores braçais, pessoas que não eram prestigiadas na sociedade, pessoas que não tinham uma elevada posição na sociedade. Mas aqui está o bebezinho do papai, andando com a camisa da Gucci escrita assim: ah, eu sou o mimadinho do papai. Aquilo vai dando ódio, vai dando raiva nos meninos, ao ponto de que tem um momento que é a gota d'água na vida de José. Ele conta um sonho profético. Ele vira para os irmãos e fala: olha, eu sonhei que um dia vocês vão se curvar diante de mim. Irmão, pensa que ódio que todo mundo ficou. Eles falaram: lá vem o sonhador, a gente vai ter que matar ele. E eles simplesmente traçam um plano para quando José estiver longe da casa de seu pai, eles tentarem matar o seu irmão. E o que acontece? Eles pegam José, jogam ele numa vala, num poço, e só porque um dos irmãos insiste o tempo inteiro para não matarem José, eles não matam, mas eles falam o seguinte: olha, já que você não vai morrer, você vai ser escravo. Eles pegam aquele irmão, tiram a túnica de xodozinho do papai, levam para o pai aquilo banhado a sangue, como se ele tivesse sido atacado por um animal feroz, e vendem José a uma caravana de ismaelitas. Esses ismaelitas revendem a mais nova mercadoria deles, José, para o Egito. E uma curiosidade, sabe quantos anos tinha José nesse texto aqui que nós estamos? 17 anos de idade. A palavra jovem, que é repetida nesse texto no hebraico, fala de um homem de 17 anos de idade. E ele chega na casa de Potifar. Potifar é alguém muito importante no Egito. Não se sabe ao certo qual era a sua função na corte de Faraó, mas o mais provável é que Potifar fosse um eunuco. Era comum na época eunucos serem casados, e isso até explicaria um pouco
do porquê que a mulher de Potifar era tão maníaca. Porque ela não conseguia ter relações com o próprio marido, não que isso justifique. Mas era um método rápido de alguém conseguir uma estabilidade financeira no Egito. Além disso, Potifar ele era também o comandante daqueles que executavam os inimigos do faraó. Esse cara era um dos braços direitos do rei do Egito. E chega o José e faz assim, ó, pum, cai de paraquedas no Egito. Irmão, todos nós aqui estamos de paraquedas no Egito. Nós estamos aqui. Você está lá numa geografia que você até ora e fala assim, Deus, para que eu tenho que trabalhar nesse lugar? É só encapetado aqui. Deus, faculdade, olha aqui, só falta o demônio me atacar e falar assim, eu sou Satanás. Mas irmão, nós estamos no Egito mesmo. Mas irmão, tem como conviver com o Egito sem viver como o Egito. O Egito não é uma nação. Não é o Egito lá do Oriente Médio, não. O Egito é esse sistema corrompido pelo pecado, que tenta nos escravizar mediante as mentiras, que o rei deles, o príncipe desse mundo, Satanás, que não é uma alegoria, não, o diabo existe, e ele está soltando um monte de mentira, o dia inteiro, naqueles que estão presos ao Egito, irmão. Mas não tem como a gente parar de conviver com o Egito, mas tem como hoje, você ser liberto pela verdade da palavra. Com isso em mente, eu peço que você veja comigo novamente, do versículo 2 até o versículo 6, que diz o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. Primeiro ponto: entre o dinheiro fácil e o trabalho árduo. José agora está no Egito, mas sabe o que o texto diz? Que a presença do Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. A prioridade desse jovem de 17 anos era Deus, não era ser rico. A presença era o bem mais valioso que ele tinha. E ele chega ali, e imagina comigo essa cena, irmãos, é tão bonito. Imagina José, porque um egípcio que desconhecia o Deus de Israel, olha para ele e fala, o Senhor, o seu Deus, está do seu lado. Um ímpio consegue ver aquele rosto de anjo em José. E José, ele vai crescendo no seu trabalho, ele chega como um escravo. O escravo é alguém que recebe ordens cegamente, mas agora ele é alguém que dá ordens, ao ponto de que o texto diz que José, ele era equivalente a Potifar, não tinha ninguém acima dele. Ele cuidava de tudo, dos homens mais ricos do Egito antigo. Mas sabe, o que me fascina, no meio disso tudo, é ver justamente que José, ele não perdeu o coração. Ele era alguém que não tinha ninguém que supervisionava ele. Se José quisesse roubar Potifar, ele podia fazer, e ninguém ia pegar ele. Ele era o administrador de tudo. Só que esse cara que chegou como escravo, ele não se contenta em ganhar dinheiro fácil. Ele não se contenta em ficar fazendo maracutaia, e ficar entrando no meio de um monte de embaraço, ficar roubando o seu senhor para poder enriquecer ainda mais rápido e sair dessa posição. Não. O texto diz inclusive que José só não cuidava da comida de Potifar. Isso se deve a um costume egípcio antigo, de que para os egípcios era uma abominação, era um pecado, era um sacrilégio para o egípcio comer com um estrangeiro na mesa. Em outras palavras, o texto está dizendo assim: José comandava o negócio inteiro. Ele só não mandava na comida que o Potifar ia comer, porque a cultura não deixava.
Porque se deixasse, José estava comandando até isso. Mas irmãos, algumas verdades que a gente precisa extrair, e a partir disso eu quero aplicar esse ponto, é que esse texto me fala duas verdades. Primeiro, Deus vem em primeiro lugar acima do dinheiro. José, ele tinha primeiro a presença e o dinheiro foi só uma consequência. É literalmente o que Jesus falou: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro e o resto é consequência que corre atrás de você. Mas o segundo momento é que a forma que Deus abençoa para que seus filhos sejam prósperos é o trabalho árduo e nada mais. Isso não bate muito de frente com o que a gente ouve hoje? As pessoas amam o dinheiro, essa é a verdade. Nosso mundo, ele é movido pelo dinheiro. As pessoas perdem a sua sanidade mental em troca de trabalhar e juntar sem ter onde pôr. As pessoas perdem seus casamentos por causa de dinheiro. As pessoas perdem seus amigos por causa de dinheiro. As pessoas perdem suas famílias por causa de números na conta. Irmão, ninguém está querendo saber de Deus não. Quem diz ainda que quer Deus, na verdade não quer Deus não. Porque tem um monte de crente que fala assim: eu sou cristão, mas Deus é só uma desculpa para você ficar rico. Deus não é o primeiro lugar na sua vida não. Cristão não é um título religioso que você tem não. Cristão é colocar Cristo no centro. E se vier dinheiro, se vier pobreza, irmão, eu não me importo. Primeiro lugar é o meu Jesus, e o resto está correndo lá atrás. Mas nós vemos também que as pessoas sempre querem um método novo de ficar ricos, não é? Ah não, olha, tem esse jogo aqui, ó, eu não posso falar nome, né? Quase que eu falei o nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Joga nesse jogo aqui, ó, você vai ficar rico. Deu certo para mim, não vai dar certo para você. Não aposta nisso daqui. Irmão, quero mostrar para você algumas estatísticas aqui. Queria pedir o pessoal da mídia para projetar uma imagem aqui. Irmão, olha que assustadora essa imagem. A banca quase sempre ganha. Brasileiro perde 35% do que gasta nas abençoadas aí. Correção: após a publicação da matéria, esclarece que os brasileiros tiveram um gasto de 68,2 bilhões no acumulado em 12 meses até junho de 2024 e resgataram 44,3 bilhões em prêmios pagos pelas bets, ou seja, 35% a menos do que gastaram. Os brasileiros, preste atenção, recebem 35% a menos do que gastam em sites de apostas esportivas. Irmão, deixa essa imagem aí por enquanto. Irmão, quem ganha, e não é todo mundo que ganha não, quem ganha dinheiro em aposta, ganha 35% a menos do que gastou. Meu Deus do céu. E aí as pessoas estão o tempo inteiro gastando dinheiro que não tem, que na verdade é um vício, irmão. É o amor ao dinheiro. Quero pedir para poder botar outra imagem aqui também, que fala o seguinte: o que são as apostas esportivas? Para 67% dos brasileiros, apostar hoje é entretenimento. Abre aspas para mim, vício. E para 43% é negócio, é business. Não, o cara é um empresário, né? Diversão, renda e conexão com amigos são os principais motivos que levam as pessoas a apostarem. Mas 12% das pessoas responderam a uma pesquisa de um site de notícias que as apostas são a sua principal fonte de renda. Irmão, você já viu um trabalho chamado sortudo? O que você trabalha? Com sorte. Eu sou sortudo. Irmão, lê comigo o resto aqui, vai piorar ainda, eu te garanto. Depois do ponto ali, ainda, segundo a pesquisa, mais de metade, 59% dos brasileiros que apostam atualmente começaram, sabe quando? Durante a pandemia. Os valores de quem faz a fezinha em jogos esportivos são bem variados. Apenas 2% usam os bônus ou dinheiro fictício. Irmão, as pessoas na pandemia não sabiam se ia morrer, se ia virar um bicho com o vírus, não sabia se o pai e a mãe ia morrer, não sabia se ia conseguir comprar
literalmente a compra do supermercado, e eles estavam gastando dinheiro em aposta esportiva. Mas detalhe, aqui a matéria está falando que só 2% faz a fezinha. A fezinha eu vou traduzindo aqui para você. É a galera que apostou e ganhou o dinheiro de volta. Ou seja, irmão, de 100% que aposta, 98% não ganha nada. E tem 2% que fala assim, não, isso daqui é a minha profissão, irmão. Você está hoje no 2%, só que esse negócio é programado para te roubar. Amanhã não tem como você continuar no 2%, você vai lá para o 98%. Irmão, só olha comigo o que a palavra de Deus diz em Provérbios 28:19. Preste muita atenção. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Irmão, tem um monte de gente falando assim, não, trabalhar, que isso, não, eu sou espertão, né, eu sou mais esperto que o diabo gosta assim, amostradinho, né, que é mais esperto do que ele. Irmão, aposta não é trabalho não, irmão, não é business. Irmão, você está aí com vício, você está aí com amor ao dinheiro, é isso que você está lá, irmão. Você acha mesmo que um namorado ou a namorada vai querer namorar uma pessoa que não consegue levar num restaurante porque fica gastando dinheiro todo em vício? Você acha mesmo que isso funciona na prática, irmão? Isso não sustenta para sempre. Provérbios 13:21, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá comida. Irmão, esse negócio de bet não é de Deus. Não é, irmão. E tem um monte de crente, mas pastor, olha, eu sinto paz assim, irmão, o diabo pode estar te dando paz aqui agora. Você acredita? Olha que legal. A Bíblia mesmo fala disso, irmão. Davi caiu no quê? Na bet. Na bet Seba. Essa aí foi boa. Ai, Jesus. Mas, irmão, a solução que a Bíblia apresenta para mim e para você está lá em Lucas 12:21, que é como destruir a ganância do nosso coração. Jesus estava falando uma parábola sobre um homem ganancioso, e ele traz o remédio para esse homem. Ele fala assim, ó, assim é com aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico em relação a Deus. Irmão, você quer ser liberto desse vício? Deixa eu te falar, você vai ter que querer ser mais rico no lugar da oração do que rico na sua conta do banco. Você vai ter que querer ser mais íntimo de Deus do que aplaudido por ser rico e ter um monte de bens, ter carro de luxo, ter cargos importantes. Irmão, isso é passageiro, mas relacionamento com o Deus vivo é eterno. Meu irmão, aqui vai passar, mas lá em cima, se você acumular dinheiro no reino dos céus, irmãos, é Cristo quem te dá, e você tem todo o saldo positivo na sua conta, porque Cristo colocou a justiça dele na sua conta espiritual. Aleluia! Mas veja comigo o restante do texto, o verso 6 até o 12, que diz o seguinte: José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, e ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Segundo ponto, entre o prazer imediato e a recompensa da pureza. José era um cara atraente, de boa aparência. E nisso, essa mulher provavelmente não conseguia ter relações com seu marido, devido a ele ser um eunuco. Não que isso justificasse a ação dela. Mas ela vê um jovem atraente, estrangeiro, de boa aparência,
esse cara vai ganhando destaque, e ela está ali vendo ele todo dia. Ele vai ganhando destaque no emprego, vai assumindo funções de literalmente dar comandos, e ela passa a ver José com outros olhos, ao ponto de que o texto diz que ela tentava ele dia após dia, irmão. Isso é uma curiosidade para você. A tentação que José sofreu não foi pouca não. Eu não posso falar tudo aqui, contar detalhes, mas os vestidos no Egito, eles eram muito curiosos na mulher, porque deixava praticamente o corpo inteiro da mulher à vista. A mulher de Potifar provavelmente estava praticamente nua, dia após dia, tentando José. Imagina, irmão, você está no seu trabalho, dia após dia tem uma mulher nua te tentando, irmão. Está amarrado no nome de Jesus. Mas José tinha as desculpas perfeitas. Ele podia falar assim: não, Jesus, deixa eu explicar um negócio. Sabe, eu tenho 17 anos, o hormônio está lá em cima. Não tem como segurar. Ele podia falar isso. José podia falar assim: não, eu sou bonito, as minas pira, né? Atraente. Eu fiz uma tatuagem aqui no Egito, irmão. A mulher ficou doida, a tia está afim de mim, Deus. Ele podia falar: não, Deus, eu sou destaque no meu trabalho, você sabe como é que é, eu estou rico agora, não tenho o que fazer. Ele podia falar: não, sabe, Deus, eu sou empregado dela, se eu não tiver relação com ela, eu vou perder meu emprego. Ele podia fazer isso. E tem um monte de gente aí falando: eu tenho que ter sexo com meu namorado, senão eu perco o namoro. Ele podia falar: não, eu passei muita coisa, sabe, Deus, eu era escravo, agora eu estou numa posição de ser comandante, sabe, o Senhor deixou passar por tanta coisa, o que tem eu aliviar uma vezinha no prazer imediato? O que tem, irmão? Ele podia falar assim também: ah, Jesus, olha, foi até aqui, ela me tentando todo dia, mas me agarrar, Deus, é sacanagem. Uma mulher praticamente nua me agarrar, ou eu ia preso, ou eu ia para a cama com ela, Deus. Mas, irmão, José, sabe o que ele faz no meio disso tudo? Ele não dá desculpa nenhuma, ele fala assim: como poderia eu pecar tão perversamente contra o meu Deus? Irmão, José, ele deixou propositalmente, ao fugir, a sua túnica na mão daquela mulher, porque ele preferia estar na prisão com a consciência limpa do que estar na cama daquela mulher com a consciência culpada. Mas vale você passando um monte de problema na sua vida, mas você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e falar: eu fui tentado, mas eu resisti. Mas vale você falando: Deus, eu estou morrendo de ansiedade, acho que vou ter um piripaque aqui agora, umas gotas de Rivotril do céu que eu preciso. Mas, irmão, sua consciência está limpa. Mais vale isso do que você, chefe da sua empresa, cheio de amigos, mas você não tem coragem nem de levantar sua mão aqui no culto, porque você sabe o que suas mãos andam fazendo. Irmãos, José sabia que a pureza iria aliviá-lo mais do que o sexo momentâneo. E não é justamente o contrário disso que o mundo nos traz? As pessoas, irmão, hoje parecem um cachorro no cio. Já viu cachorro no cio? Viu? É isso. Não, é isso aí, ó. Olha aqui, velho, ó. Se liga, não, velho. Meu Deus do céu, irmão. Assim, isso homem e mulher trata o sexo que tem atração como se fosse um pedaço de carne que é consumido e descartado. É a desumanização do ser humano por meio da sexualização do nosso cérebro. É isso que o mundo tem feito e tem pregado, irmãos. Mas não é nisso que nós acreditamos. Nós não acreditamos que o prazer imediato é tudo, não. Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz: olha, fujam da imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque vocês são templo do Espírito Santo. E o texto nos mostra claramente, irmão, você pode perceber que o prazer imediato começa no olhar. A mulher de Potifar olhava José diferente, irmão. Tem gente que nunca foi para a cama, mas vive na cama, aqui dentro, no olhar. E sabe, diante desse cenário, tem uma frase, se não me engano, de John Stott, que é muito pesada, mas é muito verdadeira. Ele fala assim, ó: a raiz do pecado sexual é a incredulidade. Sabe por quê? Pensa aqui comigo durante um segundo, eu peço a sua atenção. Você teria coragem de entrar para o quarto e ver pornografia? Você teria coragem de ter relação com o namorado, namorada, com qualquer que seja a pessoa,
cair na masturbação se a sua mãe estivesse no quarto com você? Não, né? Obviamente não, porque é constrangedor, é vergonhoso. Mas irmãos, sabe qual que é a resposta de José? Pensa aqui comigo. A mulher fala: vamos eu e você para a cama. Ele fala: como eu posso fazer algo contra o meu Deus? Imagina aquela mulher raciocinando: não, é eu e você. E José está tipo: você não entendeu, o meu Deus já está lá dentro. O meu Deus já está ali naquele quarto vendo tudo que eu vou fazer. Como posso eu pecar assim contra o Senhor? Irmão, Jesus está em todos os lugares. Ele está lá no seu banheiro, Ele está lá na sua cama, Ele está lá no quarto do namorado, da namorada, Ele está lá no sofá, Ele está lá. E aí nós temos que primeiro desacreditar da presença do Senhor, que está em todos os lugares, para depois cair nisso. Irmãos, mas sabe o que José faz? E é esse o segredo que a Bíblia nos apresenta para não cair nesse prazer imediato, porque existe alívio na pureza. José fugiu da mulher de Potifar. Irmão, José sabia o limite dele. Ele sabia que ele não era o super-homem da fé. Ele não era o Batman que ia aparecer: haha, mulher de Potifar, eu não tenho nenhuma atração por você. Não, irmão, ele sabia o limite dele, mas ele foge. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios: fujam da imoralidade sexual. Irmão, o pecado sexual é o único pecado que nós vencemos. Sabe como? Não lutando. É não indo para frente de guerra e correndo dele que a gente vence essa luta. Se você ficar lá: ó Jesus, está repreendida essa obra satânica, olha que, meu Deus do céu, está repreendido Jesus, sangue e fogo. Irmão, você vai cair, você está lutando a guerra. Irmãos, mas como que a gente pode fugir então? É só entendendo, tendo a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. De que o anjo do Senhor, o nosso Jesus, o Emanuel, é Deus conosco. Isso não é uma piada. Jesus vê tudo o que nós fazemos. E se você tiver consciência disso, se nós tivermos consciência disso, irmão, você vai desfrutar um prazer que o mundo desconhece. Chama-se santidade. E a santidade para o cristão não é um peso, é um alívio. Porque a santidade é o cristão se tornando como Jesus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você está se transformando como Jesus, você está se parecendo com Jesus, você está agindo como Jesus. E nenhum sexo pode comprar isso. Nada pode comprar o fato de nós sermos transformados de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. Mas veja comigo, do versículo 13 em diante, que diz o seguinte: quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe tentou aproximar-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e eu fugi. Terceiro ponto: entre a falsa imagem de si mesmo e a imagem de Cristo em nós. Essa mulher que agora ela tem que fazer um plano. José foge. Só que ela tem a faca e o queijo na mão. Ela tem a túnica dele. E essa é a segunda vez que José é injustiçado por causa da sua túnica, que era um sinal de que ele era amado. Irmão, às vezes a gente é injustiçado por nós sermos amados de Deus. Mas ali essa mulher com a túnica dele na mão, ela fala assim: olha, eu tenho que fazer uma estratégia. E ela convence primeiro os empregados da casa a ficarem do lado dela. E na hora que Potifar chega, ele provavelmente, ele conhecia um pouco e suspeitava um pouco do caráter da sua esposa. Isso se confirmado a grande suspeita dos comentaristas bíblicos de que Potifar era um eunuco. Ou seja, essa mulher provavelmente traía ele e tinha alguns casos amorosos com frequência. Mas Potifar está sem o que fazer, está todo mundo contra ele, e ele é levado a tomar essa decisão. Mas irmãos, o que leva uma pessoa a trair alguém e inventar que tentaram abusar dela? Sabe o que faz isso?
amor a si mesmo. É amor a que os outros vão pensar de você, não. O que os outros vão pensar de mim se souberem desse erro meu? O que os outros vão pensar de mim se ouvirem desse meu pecado? E aí, como é que vai ficar a minha autoimagem na cabeça das pessoas? Irmão, o mundo prega exatamente isso. De que você tem que amar a si mesmo. E se você amar a si mesmo, você vai ter que ser alguém falso. Porque não dá para sustentar para sempre a opinião dos outros sobre você. E aí as pessoas compram iPhones que nem tem condição de pagar. Viralizou um vídeo no Brasil uns dias atrás, eu não sei se você se lembra, de uma jovem, uma menina de 20 anos, fazendo estardalhaço no shopping porque a mãe deu um iPhone 14 ao invés de um iPhone 15. O que é isso, irmão? Ela não ama o iPhone, ela ama a imagem do que os outros vão pensar dela por ter um iPhone inferior. E é isso que a falsa imagem faz com que pessoas tentem ostentar coisas. Pessoas querem ser influencers, pessoas conhecidas não porque querem mexer com vidas, mas porque querem ser aplaudidas. Amam a si mesmas e não as pessoas. Amam as suas próprias vaidades. Irmão, e tudo isso que eu estou falando aqui, preste muita atenção. É muita doideira pra gente, né? Tipo assim, como é que as pessoas compram coisas que não podem pagar? As pessoas querem ser aplaudidas. Mas irmão, nós que estamos dentro da igreja corremos o mesmo risco, só que de uma outra versão. Sabe como? A gente tentar manter uma imagem de que a gente é perfeito. É uma fachada de santidade exterior. E a gente não confessa pecado para ninguém. A gente não é discipulado por ninguém. A gente não se abre com ninguém. Porque a gente só está amando a si mesmo, só que na versão gospel. A gente só está dentro da igreja, mas a igreja pode se tornar para você não um amor a Cristo, mas um amor a si mesmo. E isso vai fazer com que você sustente uma imagem impossível de ser sustentada, de que você é perfeito, de que você não erra. Irmãos, eu estou aqui pregando. Qual que é a minha motivação? Eu estou aqui amando a mim mesmo? Eu estou aqui porque eu quero ser visto por vocês? Qual que é a minha motivação? Tem como a gente estar na igreja, irmão, mas adorando não a Deus, mas ao nosso próprio reflexo fraco e vazio. Mas se você amar Jesus, você não vai precisar fingir nada. A palavra de Deus em Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. No capítulo 3 diz, olha, se dispam do velho homem, tirem suas roupas velhas e revistam-se do novo, que é a imagem do Criador. Irmão, quando você aceita Jesus, você deixa de ser você mesmo. Quando você começa a amar Jesus, você não precisa fingir nada para ninguém. Sabe por quê? A própria verdade está dentro de você. E a cada dia, a cada passo, a cada momento, meu irmão, você está deixando de ser você mesmo. E você está sendo como Jesus. E aí tem um monte de gente, irmão, que não entende algo que a gente precisa entender aqui hoje. O dia que você entrou para o corpo de Jesus no céu, irmão, você assinou uma sentença de morte contra a sua própria reputação. Essa que é a verdade. Só que não é tão pregado aqui não, irmão. Eu posso nunca mais voltar aqui, e aí? Eu vou ficar fazendo estardalhaço por causa disso? Como se isso daqui fosse sobre mim, irmão? O seu ego morreu, e ele está lá encravado na cruz do Calvário, e não mais vive em você, mas Cristo vive em você. Você não precisa fingir, meu irmão, você não precisa ser alguém vazio, não, porque Jesus já te preencheu. Mas irmãos, veja comigo os últimos versículos, e nós vamos para o nosso último ponto. Versículo 19 em diante, que diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Vê comigo só o restinho do versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Meu irmão, quarto e último ponto. Entre a dor e o propósito. Sabe o que o diabo te fala diariamente? Como assim? Você é filho de Deus e você está com problema financeiro? Como assim? Você está cheio de problema na vida, sua família tem um monte de problema,
Você não tem tempo que não consegue sustentar sua própria saúde mental? E como é que você sofre e diz que tem Jesus? Seu Deus não te ama, não? Às vezes até as pessoas te falam isso. Não, mas você é crente, mas está dando tudo errado na sua vida. Irmão, mas sabe, José vai para esse lugar injustamente. E ele chega aqui e o Salmo 105, versículo 17, conta para a gente como foi a chegada de José na prisão. E não foi bonita, não. Diz o texto que machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Irmão, José chegou na prisão com feridas de ferro nos seus pés e colocaram como se fosse uma coleira de ferro no seu pescoço, para que ele tivesse dificuldade de respirar. Mas sabe, irmão, preste muita atenção porque eu vou te dizer aqui, que eu preciso aplicar isso aqui na sua vida. A maioria dos comentaristas bíblicos dizem o seguinte: de que a pena que José tem aqui não faz sentido nenhum. Porque a pena no Egito Antigo, para uma tentativa de abuso, a pena mínima era a pena de morte, a mínima. Depois variava-se para ser morto mutilado, arrancavam seus dedos, suas mãos, seus pés, suas pernas, uma forma horrorosa de morrer. E ainda pior do que esse, era ser vendido para o mais baixo trabalho de escravo, onde era melhor morrer mutilado do que viver a vida inteira como escravo ali. Sabe o que os comentaristas chegam num consenso? José, ele vai para uma pena que nem existia, porque Potifar sabia da índole da sua mulher. Ele está lá pressionado, precisa fazer alguma coisa para punir o José, porque está todo mundo contra ele. E ele fala assim: não, eu vou limpar a barra desse cara, ele vai para a prisão. Irmão, Deus está vendo você lá todo dia assim: Deus, por que eu estou na prisão? E Deus está falando assim: filho, não era nem para ser uma corrente de ferro no seu pescoço, era para ser um machado, mas eu te livrei. Ah não, Deus, mas está doendo. E ele está assim: mas filho, eu estou te guardando, eu estou impondo limites à sua dor, porque você é meu amado. Irmão, quem é amado do Pai, ele passa dor, mas ele pela dor experimenta o propósito de Deus na sua vida. E tem um monte de gente: mas Senhor, por que eu estou nessa prisão? E o Senhor está: meu filho, a prisão faz parte do processo para o governo. José só passa por esse momento para que ele pudesse chegar no faraó, irmão. E sabe o que é mais louco de pensar? A presença do Senhor estava com José. Irmão, na prisão, no lugar da sua dor, que só Deus vê, só Deus sabe. Eu não sei a sua vida. Você também, curiosamente, não sabe a minha. Todo mundo tem um bastidor. Todo mundo tem lágrimas que só a pessoa e Deus sabem. Mas sabe, quando a gente está nesse lugar, irmão, se a presença for a sua prioridade, você consegue ser frio diante dos seus problemas. José está com a presença, ele está aquecido pelo fogo da presença, e com isso ele consegue olhar na cara do diabo falando: por que você está aqui? E ele rindo e falando: é porque o meu Deus está comigo até no sofrimento. Irmãos, o tempo inteiro nós estamos assim: Senhor, mas por que esse deserto? Senhor, mas por que estamos passando por isso? E eu acho que talvez daqui se aplique a mim. Deus está assim: meu filho, o deserto é o caminho para a terra prometida, irmão. Crente sofre. Eu não estou aqui para te falar mentira, não. Você não vai sofrer, você não vai ter prejuízo, pessoas não vão te trair, pessoas não vão te roubar, não. Deixa eu te falar, as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, não vão querer ficar perto de você, porque você é crente. Você vai experimentar um pouquinho do que é solidão. Mas eu não estou aqui para falar que as pessoas vão te aceitar, mas eu estou falando que embora você esteja sozinho, o Senhor está com a sua presença em você. Você está lá, nós estamos lá, mas Jesus, por que eu estou com aperto financeiro? E Deus está falando assim: eu estou com tanto prazer em você, meu filho, porque você provou que você não é só mais um que usa Deus como uma desculpa para ter posses. Não, irmão, você, meu filho, você me quer por quem eu sou, e não tem alegria maior do que essa, irmão. Você poder virar para Deus no lugar da oração e falar assim: Deus, eu não sou mais um impostor, eu sou alguém que está com você por quem você é.
Eu não sou mais um que está querendo like só. Eu não sou mais um que está orando, Deus me abençoa, Deus me prospera. Não, eu sou um que está aqui, está dando tudo errado. Mas eu estou falando assim, como Paulo disse, tenho a consciência de que tudo o que me aconteceu foi para o avanço do Evangelho. Tudo o que me aconteceu foi para cooperar com o nome do Senhor. Irmão, nós não entendemos muitas coisas, mas a única coisa que eu posso te dizer, a partir da palavra, é que a sua dor é um sinal de que você tem um propósito de Deus na sua vida. Irmãos, tudo isso que eu te falei, não tem como viver a verdade se primeiro você não tem um encontro pessoal com a verdade. E essa é a parte mais importante desse sermão. José, ele é o mais vivo tipo de Cristo na terra. José, ele é amado pelo Pai. Jesus está sendo batizado e vem a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. José, ele é odiado pelos irmãos. É Jesus que veio para os seus irmãos judeus, mas eles não o receberam, mas o traíram. É José que foi vendido pelos seus irmãos por moedas de prata. Jesus está lá, irmão, levando o meu e o seu pecado, porque Judas o trai por moedas de prata. José, ele sofre a injustiça, e Jesus é condenado por falar uma coisa. O sumo sacerdote pergunta: você é o Filho de Deus? Ele fala: sou, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. José, ele é traído, mas a roupa dele é conservada pelos irmãos. Jesus está sendo crucificado. Os soldados pegam as suas roupas e falam: vamos rasgar. Eles falam: não, vamos lançar vestes sobre essa roupa. José, ele é escravo no Egito. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que Cristo Jesus não julgou como ser a Deus algo que ele deveria se apegar, mas se fez escravo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas José alcança a posição de governo, e o texto continua: porém Deus o exaltou sobre tal maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. José, e aqui nós vamos encerrar, ele recebe o nome, quando chega no governo, de Zafete Paneia, que significa Salvador do mundo. E sabe quem é o Salvador do mundo? Que hoje está pegando muitas ovelhas perdidas, que estavam perdidas e cegas pelas mentiras do diabo. É aquele que falou o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Jesus o Salvador do cosmos. Ele hoje, meus irmãos, ele quer que você tenha um encontro com a verdade, porque nós somos programados para viver na mentira. Não tem como você manter uma pureza sexual, não tem como você manter puras as suas finanças, não tem como você não idolatrar a si mesmo, se primeiro você não conhecer aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Quantos recebem essa palavra?